कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उल्टा सोच। I can translate if you want. I can translate if you want. Okay, translate. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my spiritual master, Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satman Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satman Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful and pranam. Lotus Vedanta Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas and present here, all of my respectable guests. Então, primeiramente, queria prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências para os meus mestres espirituais. Nitalila Pravistam Vishnupada Stotaracham. Shila Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj. E também ao meu mestre espiritual, Nitalila Pravistam Vishnupada Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui, minhas reverências. So I am very happy. What is your name? Betty. That's in her house. Estou muito feliz de estar aqui. She is very also kind and liberal mind. Então, estou muito feliz de estar aqui na casa da Betty. Ela é muito bondosa, muito gentil, tem a mente e o coração muito abertos. And she also very friendship to all the devotees. E ela é tão amistosa com todos os devotos. This is the best qualifications because Krishna says everybody should be make friendship to all the living entities. Então essa é a melhor qualidade que alguém pode ter, porque Krishna ele diz que todos devem fazer amizade, ser sempre amigos de todos os seres vivos. Bible also explains God, He resides everywhere. E na Bíblia se diz que Deus ele está em toda parte. Love is God, God is love. So God is the embodiment of divine love. Que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. So that means you love to God, that means you love to all the living entities. Então se você ama a Deus, significa que você ama todos os seres vivos. In this material world, love is very, very precious and very rare you also get the love. Neste mundo material, o amor é algo muito precioso e muito raro de ser obtido. Maybe people just lip service saying I love you, I love many things, but very really love coming out from the inner core of their heart. Muitas pessoas falam da boca para fora, te amo, mas é realmente muito raro realmente que tenha essa expressão do amor verdadeiro do âmago do coração. Actually, this love, the spontaneous nature of the living entities. Mas o amor, na verdade, é a natureza espontânea dos seres vivos. That not in artificial showing to others. Não é algo artificial a ser mostrado a ser apenas dar um show para os demais. Just give an example
the heat of the fire, spontaneous nature inside the fire. Por exemplo, o calor é a natureza espontânea inerente ao fogo. In the same way, the cooling, that is of the spontaneous inside in the ice. Da mesma forma, a natureza de refrescar ou de ser frio já está inerente ao gelo. If you touch the ice, then automatically your hand will be cold. Por exemplo, se você encosta no gelo, automaticamente a sua mão vai ficar gelada. Or if you touch the fire, automatically your your hand will be burned. E se você tocar no fogo, a sua mão vai se queimar automaticamente. Why I'm saying? Because this is the spontaneous nature. When any substance exists, and automatically spontaneous nature swabha inside there. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando uma coisa existe, a natureza é inerente, a propriedade dessa coisa já está lá dentro. And just to give an example, water, H2O. Então, para dar um exemplo para vocês, vou falar sobre a água, que é o H2O. Because when hydrogen and oxygen mix together, then manifest the water. Quando o hidrogênio e o oxigênio se combinam, se forma uma molécula de água. Then automatically the nature of the water, that is called liquidity. E a natureza da água, né, é liquidez. And going further down. E ela sempre escorre para baixo. And this is the spontaneous nature, not any artificial, not other things, not mixed anything, this spontaneous. E isso não precisa de nada se misturar água para ela ter esse tipo de propriedade. Isso é natural da alma, espontâneo da água. But when same water come in the minus degree centigrade, then automatically his nature transfer. Mas quando essa mesma água é submetida a uma temperatura negativa, abaixo de zero, essa mesma natureza da água se transforma. And that time, that water transfer in ice. E aí a água ela se transforma em gelo. Isso é And verdade? that ice, that time also solid. E o gelo é o quê? Sólido. That ice, nothing else. What is that? Same water. Just transfer is in nature. O gelo não é nada mais além da água, só que agora a natureza se transformou. Before, nature of the water liquidity. And now, transfer in ice, water to ice, then nature coming solidity. A natureza da água é que ela é líquida, mas agora que ela se transformou, sua natureza se transformou, agora ela é sólida. And that time also very cold and cold. E ela agora é muito gelada, muito fria. And you can also hold one piece of ice with your hand. E você consegue até mesmo segurar um pedaço de gelo com a sua mão. So look, in this material world, anything also exists, the nature, spontaneous nature inside, but some environment, circumstance, that the nature transfer. Então vejam, neste mundo, todas as coisas têm uma natureza inerente, uma propriedade. Mas quando as condições externas ou o ambiente, a circunstância se transforma, a natureza dessa substância pode mudar, como nesse caso da água. So I gave example the water transfer in ice. Então eu estava dando um exemplo para vocês de que a água se transformou em gelo. But again you will give high temperature, then ice melted and coming in previous nature, water liquidity. Mas se você submeter esse gelo a uma temperatura elevada, de novo ele vai se transformar, ele vai se derreter e vai virar água de novo. In the same way, if you believe about soul, Atma, Então, da mesma forma, se você acredita na alma, then you must to inquire what is the nature of the soul. então se você acredita na alma, você deve se perguntar sobre qual é a natureza da alma. Because my philosophy, I explain this way. If anything exists, that time what is spontaneous nature inside. Porque, como eu estava explicando nessa filosofia, de que tudo que existe tem automaticamente uma natureza inerente. So now coming this way, what is the nature of the soul?
Então, chegamos a esse ponto, né, de saber qual é a natureza da alma. I want to discuss briefly about this subject. What is the nature of the soul? Então, eu quero discutir brevemente esse ponto, esse assunto, de saber qual é a natureza da alma. Soul reject this body is working. Esse nosso corpo, ele só funciona por causa da presença da alma dentro do corpo. When soul will go out this body, then body cannot work. All limbs and body completely are inactive. Quando a alma ela deixa o nosso corpo, ela vai embora, o nosso corpo não funciona mais. E todos os nossos membros, nossos órgãos, eles se tornam inativos. Eles param de funcionar. This is true. Isso não é verdade? With our eyes we are looking, with our ears we are hearing, with our nose we are taking the breath, hands, legs, now all we are working. But when Atma will go out, then all these limbs and body, same eyes cannot see, same ears we cannot listen, same hands, legs, we cannot move anything. Agora os nossos olhos funcionam. Com os nossos olhos a gente consegue enxergar, com os nossos ouvidos a gente ouve, né? A gente consegue respirar com o nosso nariz, com nossas mãos, nossas pernas funcionam. Mas quando nossa alma deixar o nosso corpo, esses mesmos olhos, os ouvidos, etc., eles não vão ter nenhum realmente sentido, eles não vão fazer nenhuma atividade. So maybe your question will come, where is the soul, what is he doing, where is he, how is he, what is the form? Many questions maybe arise in your heart. Então várias perguntas podem surgir no seu coração, né? Sobre o que é a alma, como ela é, o que ela está fazendo. Have you seen your soul, Atma? Algum de vocês já viu a sua própria alma? Who has seen? Quem já viu? What is your name? Qual é o seu nome? Tainá. Tainá. Have you seen your soul? Já viu sua alma, Tainá? Acredito que não. I think no. You think no. This is true. What did you see? É verdade. O que você já viu, Tainá? Eu vejo o mundo ao meu redor, as coisas que eu acredito que fazem parte da minha alma. You are looking every day your body. Simple. A resposta é simples, é que todo dia você vê o seu próprio corpo. This body you are looking, how? Your reflection in the mirror. Como que você enxerga o seu corpo? Através do reflexo no espelho. But what you are looking? E o que você vê? Change anything? Quando você se vê, alguma coisa muda ou mudou? Change every day. Sim, todo dia a gente está mudando. When you are very small baby, then grew up, young youth, this is growing up. Yeah? Por exemplo, nosso corpo, né? A gente vai crescendo. A gente foi um bebezinho, criança, adolescente, a gente vai crescendo. Nosso corpo está sempre se transformando. And you also change your weight. E também seu peso muda, né? Maybe you don't know when you born from the womb of your mother, maybe how many kilo? 3 or 4 kilos. Então, quando você nasceu, né, do ventre da sua mãe, quanto que você pesava? Né? Você nem sabe, né? Mas era quantos quilos? 3 quilos, 4 quilos? Then you grow up, then your weight also going up. Você foi crescendo. Then 10 kilo, then 15 kilo, then 20 kilo, then 30 kilos, then 40 kilos, then 50, maybe 100 kilos. Even also internet, we are hard, I don't know, there one person is 500 kilos. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai engordando, vai ganhando peso. Né? Você é uma criança, vai se desenvolvendo, você tem 10 quilos, depois 20 quilos, a gente vai engordando à medida que a gente vai crescendo, 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, e aí depois até 100 quilos, quem sabe. Vi na internet que tem uma pessoa que pesa 500 quilos, então, tem de tudo. 500 kilos body is very dangerous. Mas é muito perigoso você ter um corpo de 500 quilos. Maybe 10, 15 people need to move. You cannot move. Você não vai conseguir mais se mexer caso você chegue a 500 quilos, né? Você precisa de 10 ou 15 pessoas para te ajudar a se mexer.
Okay, why I'm saying because this body are changing, and or maybe your body get day by day when you become old, also skinny, and you lose your weight. Por que eu tô falando isso, né? Porque o nosso corpo, ele tá sempre se transformando, né? Mudando. E aí depois também, à medida que a gente envelhece, a gente às vezes, muita gente, né? Acaba perdendo peso, vai ficando mais e mais magra à medida que envelhece. And why I'm saying because this body is changing every day, every second, any moment changing. Por que eu tô falando isso, né? Porque o nosso corpo, ele tá sempre se transformando, mudando, a cada segundo, a cada minuto. And when you born, that time you have no teeth. Por exemplo, quando vocês nasceram, vocês não tinham dentes. Now you have teeth or not? E agora vocês não têm dentes? And when you born, that time you have teeth. Quando vocês nasceram, vocês tinham dentes? Maybe you don't know because at that time you forgot. Okay, no problem. Vocês podem não saber porque já se esqueceram, vocês não lembram, né? Quando vocês eram crianças. now your teeth coming. Mas agora vocês têm dentes. But when you become old, then one by one teeth also again falling down. Mas Then one day will be teethless. Então, mas à medida que vocês envelhecerem, vai acontecer a mesma coisa. Um a um, seus dentes vão cair todos, até que você vai ficar totalmente banguela. Banguela? Fala. Because in this material world, this is the nature. Growing up, and then again everything also losing or going reducing. Porque a natureza deste mundo é essa, que as coisas crescem e depois elas definham, elas vão perdendo pouco a pouco. And one day you will also give up this body. E vai chegar um dia que a gente vai ter que abandonar o nosso corpo. This is the nature. So that for this philosophy Krishna told to Arjuna, Jatasya dhruva mrityu dhruvam. One who takes birth in this material world, he will die. Então, a Krishna explica essa filosofia no Bhagavad Gita, que todo mundo que nasce tem que morrer, vai ter que morrer. Because this body took birth from my womb mother, then one day I will give up this body. Porque nosso corpo, ele nasceu do ventre da nossa mãe. Então, um dia a gente vai ter que abandonar o corpo. But soul never take birth, or soul will never die. Mas a alma ela nunca nasce, portanto, ela também nunca morre. So we discuss these things, again we discuss these things. Areva atma drushtavya srotavya nididhyasi. You try to meditate about your soul. Who are you? Então, por isso que a gente deve sempre tentar, como explicam as escrituras, meditar na nossa alma. Devemos saber quem nós somos. Quem é você? This is called the meditation means this who am I? And how to I know I am in this body and this soul. Então, meditação é isso. Meditação é a gente pensar, meditar nisso. Quem sou eu? Como que eu faço para realizar, para sentir mesmo que eu não sou esse corpo, mas sim a alma? And then you meditate who is God. E você depois também medita em Deus. Quem é Deus? Once one king asked his minister. Uma história, né? Uma vez um rei, ele perguntou ao seu ministro. He asked 3 questions to his minister. Teve esse rei, né, que ele fez 3 perguntas para o seu ministro. When you discuss about God, many people ask these things. The same 3 questions to us. E quando a gente fala sobre Deus, discute sobre Deus, as pessoas também fazem essas mesmas 3 perguntas para mim. First question, who has seen God? Então, a primeira pergunta, né? Quem já viu Deus? Many people are asking this question. Muita gente faz essa pergunta. And some people, they also direct answer this thing, God never exists. E tem gente que já fala diretamente, Deus não existe. Many also atheists, they are directly giving an answer without question. Without question, they give the answer. What is the answer? The God never exists. E tem muitas pessoas, como os ateístas, que eles não deixam margem para qualquer pergunta. Eles já chegam e falam, Deus não existe, nunca existiu. But they discuss about God. Mas eles falam sobre Deus.
Same person, they are saying God never exists, but they discuss about God. Então eles dizem, essas pessoas eles dizem que Deus não existe, nunca existiu, mas eles estão lá e estão falando sobre Deus. Then our question is coming, how do you know that God never exists? Então surge a nossa pergunta aqui, então, peraí, como que vocês sabem que Deus não existe, nunca existiu? That time they are not giving answer. E aí eles não respondem nada, não tem o que responder. They discuss about God. God means here, G-O-D. G means generator, O means operator, D means destructor. Eles estão discutindo, falando sobre Deus. E como Deus, a palavra Deus em inglês é God, né? Quem conhece inglês, que significa como se fosse uma sigla, God. Deus significa que Deus é o gerador supremo, operador supremo e destruidor supremo. Por isso o nome de Deus em inglês é God. And even they also give the instruction his followers, oh, you meditate to God. E até mesmo os ateístas, às vezes, eles instruem seus seguidores e falam para eles assim, vocês devem meditar em Deus. And if anything never exists, so how meditate to Him? Mas como você vai meditar em alguma coisa que nunca nem existiu? And anything you have never seen, but you have no knowledge, never heard about Him. So how do you meditate to Him? Então, se você nunca ouviu falar sobre uma coisa, nunca viu uma coisa, nunca soube sobre a existência dela, como você vai meditar ela? Yeah? Try to understand this, please. You may meditate to someone if you see him, or if you heard about his figure, then you can meditate. Então, como é que você vai conseguir meditar em alguém? Caso você já tenha visto essa pessoa, ou você tenha ouvido falar sobre a forma dela, como ela é, aí você vai conseguir meditar nela. Just to give an example. You have seen your father. Para dar um exemplo, né? Vocês viram o seu pai, vocês viram seus próprios pais. Then you can meditate your father. My father body is this. You can meditate your father. Então você consegue meditar no seu pai. Você pensa, o corpo do meu pai é assim, você medita nele. Have you seen your grandfather? You? Tainá, você já viu seu avô? Or great grandfather, have you seen? Bisavô? Okay. If I tell you, okay, please you meditate of your great grandfather. Se eu falar para você, Tainá, por favor, medite no seu bisavô. How do you meditate? Como é que você ia meditar nele? See any picture and try to imagine based on the picture. This is true. If you have seen your father or grandfather, then you can meditate. My grandfather's body, this, his eyes, nose, hands, legs, and this. Then you can meditate. Sim, é verdade. Você já viu seu pai, já viu seu avô. Então você consegue parar e meditar. Sim, meu pai é assim, meu avô é assim, o nariz dele é assim, as suas pernas, seu rosto. Você medita assim. You have never seen your great grandfather. If I tell you meditate to him, then you have to ask your father, mother, or your grandfather how he was. Mas eu peço para você meditar no seu bisavô, você vai ter que perguntar para sua mãe ou para o seu avô sobre como que ele era, o seu bisavô. That means who has seen your great grandfather. Então você vai ter que procurar saber daqueles que já viram o seu bisavô. That means you did not see your great grandfather, but your father or your father or your grandfather. So far your father and grandfather give some instruction about your great grandfather, figure, body, everything. Then, or you can find out any picture, then you can meditate. This is the process meditation. Então, para você nunca ver o seu bisavô, então para você conseguir meditar nele, o processo da meditação é que você deve ou perguntar para o seu pai ou para o seu avô, que já viram o seu bisavô, claro, eles vão te explicar como que ele era, ou você pega uma foto também e medita acerca daquela foto do seu bisavô. You have never seen or never heard about his form or anything, you cannot meditate. Não dá para meditar em alguém que você nunca nem tenha ouvido falar sobre como ele é, ou nem nunca tenha visto, ou nada do tipo. That means conclusion is that you cannot meditate only the zero. Conclusão é que não dá para meditar no zero.
Eh? If you want to meditate the zero, then your sleepiness will come. Se você quiser meditar no zero, você vai acabar ficando com sono. Eh? Because our mind start to work and to meditate about the fall. Porque nossa mente funciona quando ela medita numa forma. Eh? Mind always is what? Work something. Mind is not staying alone. Mind, he wants to some work. Porque a mente, ela sempre quer algum trabalho, ela não quer ficar sozinha, ela precisa de algum trabalho. Yeah? But without knowing about him or knowledge, Lord, you can meditate. Mas não dá para meditar em Deus sem a gente ter algum conhecimento sobre Ele, Then, ou conhecê-lo. otherwise mind will be make disturbance to you. Senão a sua mente vai acabar te atrapalhando. Eh? Mind always want to some work, job. A mente, ela sempre precisa de algum trabalho, alguma coisa para fazer. For this regard, English word, proverb, explain, an idle brain is the devil of work. So, Por isso a gente tem aquele ditado, que acho que também, né, a gente fala assim, né, que a mente vazia é a morada do diabo, a oficina do diabo. eh? Assim que fala? Our mind always wants some job, work. Então, porque a mente, ela sempre precisa de alguma coisa para fazer, uma tarefa, um trabalho. Mind want to earn, to discuss something, and to work something. A mente sempre precisa discutir alguma coisa ou trabalhar em alguma coisa. Look, you are sitting here, body is sitting here, but mind always absorbed in his job. Então, vocês estão aqui sentados, mas a mente de vocês está aí absorta em algum trabalho que ela esteja fazendo. Then, what is the job of the mind? Qual é o trabalho da mente? Thinking. Ela pensa Good, bad thinking. coisas boas, coisas ruins. And mind wants to travel also. E a mente também quer viajar. Your body is here, but your mind only traveling around the world without ticket, without passport or without visa. Very quick. O corpo de você está aqui, mas a mente de você está viajando pelo mundo inteiro sem precisar de ter um passaporte, um visto e nenhuma passagem de avião. This is true. Não é verdade? You cannot sit alone. Mind always with you and traveling. Não dá para vocês ficarem sentados sozinhos. Sempre a mente está sempre com vocês e ela está sempre viajando. Or thinking. Ou pensando em alguma coisa. And even when you sleep, your mind also traveling, and in your dream, many kinds of dream coming. Mesmo quando você está dormindo, a sua mente também está viajando. E aí você tem diferentes sonhos. For this regard, the scriptures speak two kinds of mind. One is called conscious mind, another is called unconscious mind. Por isso, as escrituras explicam que existem dois tipos de mente. É a mente consciente e a mente inconsciente. Conscious mind, when you wake up, what you are looking, what you are listening, that this mind also, and collecting everything and impressed your heart. Então a mente consciente, ela está ativa, né? Quando a gente está acordado. E aí tudo que a gente vê ou passa, as situações por as quais a gente passa, elas ficam meio que gravadas no nosso cérebro, na nossa mente. Because mind is very, very subtle. Porque a mente é muito sutil. And more subtle, mind to intelligent, buddhi. E mais sutil que a mente é a inteligência. Then more subtle, that is called egos. E mais sutil que a inteligência é o ego. That means three things in our subtle body. Significa que existem três elementos no nosso corpo sutil. That is called mind, Mente, intelligence, inteligência, buddhi. and third, E o terceiro elemento that is called egos. é o ego. The man, buddhi, ahankara, three. Então os nomes em sânscrito, man, buddhi e ahankara. But they are very more subtle. E eles vão, um é mais sutil que o outro. Even when you are sleeping, many dreams coming. What are the dreams coming? What is that? Então, até mesmo quando você está dormindo, né? A gente tem vários sonhos. O que são esses sonhos? In the daytime, in the conscious mind, what you are thinking, what you are accepting, and when you sleep,
that your unconscious mind then also revealed all your pictures. Então, todas aquelas coisas que você viu ou pensou quando você estava acordado, isso se acumula e durante a noite no seu sonho, tudo isso que você passou, pensou e viu, vai se revelando, vai se mostrando de novo. Have you been in dream or not? Já tiveram sonhos ou não? What the dream coming? Qual sonho que você tem? Any dream. Que tipo de sonho que você tem? Cats, dogs. Sonho com gatos, com cachorros? Cats, dogs. If you love your dog or cat, sometimes your dog coming in your dream. Então, se você amar o seu gato ou o seu cachorro, às vezes o seu gato ou o cachorro vai aparecer dentro do seu sonho. You are on the bed. Dog is not there. But then with the same dog is coming and embracing. Você está na cama, você não está com o seu cachorro, mas o seu cachorro, ele aparece no seu sonho também. E no seu sonho você abraça o seu cachorro, ele te beija. And some people also are speaking. And when sleeping and speaking. Who is sleeping very close? Hey, what are you speaking? But I don't know. Tem gente que até mesmo fala durante o sono, né? Começa a balbuciar várias coisas. E aí quem tá dormindo no sábado fala, o que você tá falando? Falando o quê? A pessoa fala, não sei, tô dormindo, nem reparei. In your dream, sometimes you also flying in the sky, as like birds. Às vezes no sonho vocês estão voando no céu, que nem pássaros. And you also meeting with your many friends, going here, there. Sometimes you are angry, sometimes laughing, what are you speaking? And whole night you are. E aí você também no sonho se encontra com vários amigos. Você fica a noite inteira no sonho. Às vezes você briga, ri com seus amigos, fica a noite inteira conversando com eles. Sometimes the dream are coming or not. Às vezes vocês têm sonho assim ou não tem? And sometimes we don't know what is the meaning of the dream. Even and there are no in sequence, no tails and no heads. Então, mixed. Você às vezes, não é assim os sonhos que vocês têm, e às vezes vocês também nem entendem o significado dos seus sonhos. Parece que é um sonho assim, sem cabo nem rabo, você não entende a sequência dos eventos. Everybody's life coming this way. This is the nature of the mind. Então, na vida de todo mundo acontece isso, né? Porque a natureza da mente é essa. Actually, what are these things? Psychological effect in the daytime, what you are thinking, but what you are looking, that is your mind accept and impressed in your heart. Mas a psicologia, né, de acordo com os efeitos psicológicos, explica que na verdade o sonho é o quê? É aquilo que de dia, durante o dia você entrou em contato, a sua mente aceitou durante o dia, isso vai gerar uma impressão no seu coração. This is the nature. Even when you are about to die, I tell you, this is true. When you die, and this also picture will come in front of you. E eu vou dizer para vocês que isso também acontece na hora da morte. Quando a gente morre, na hora da morte, aquelas mesmas imagens que a nossa mente captou, elas vão se revelar, vão vir na sua mente. And that body you will get, this is the process. E de acordo com aquela coisa que você pensou na hora da morte, que veio na sua mente assim, sozinho, essa coisa que você pensou vai indicar qual vai ser o próximo corpo que você vai nascer na próxima vida. What body do you want again? Que tipo de corpo vocês querem ter na próxima Cat, vida? dog, animals, human body, or any body? Vocês querem nascer como cachorro, como gato, como seres humanos, ou o quê? What body do you want? Que corpo você quer? Tem não? O cachorro da minha tia seria muito legal. It would be nice to be a dog of her auntie. She wants to become dog. Of her auntie. She wants to become Você a dog. quer nascer como cachorro da sua tia na próxima vida? She said it would be nice. Especificamente da minha tia. Only if it was the dog of her auntie. No. If your auntie dog, then okay. So you prefer to get next life become dog. Então você prefere na vida seguinte se tornar um cachorro? Pode ser qualquer um. Não tenho preferência assim, não. O que vier. She said I have no preference. Whatever comes, which kind of body comes. Then why you think you want to become dog body? Por que você está pensando que quer se tornar um cachorro? Não necessariamente que eu queira me tornar um cachorro, mas não sei se foi a experiência assim que eu preciso. Not that I want to become a dog, but if I have to, like if it's good for my, journey that I have to experience this kind of life, then what to do? Which body is best for you? Dog, animal's body or human body?
Então, qual o corpo que é melhor? É um corpo humano ou um corpo animal? Beth is saying human. Human body. So why do you want the animal's body? Então, o corpo humano é melhor do que um corpo animal. Então, por que você É? quer ter um corpo animal? Na Human próxima body vida? is the best. Human. O corpo humano é o melhor. Eh? Understand? Why do you prefer to take the dog body? Por que você ia preferir querer nascer como um animal, como um cachorro na próxima vida? Eh? Human body, our scripture, human body, because God created. Bible also saying this. I am giving quotation from Bible. God created man after His own image. That means God creates all the animals, cats, dogs, birds. Then finally, He creates the human being as like Him. For the use this image. Então, e porque as escrituras elas dizem, nossas escrituras dizem que o corpo humano é o melhor corpo que tem. E, inclusive, eu vou citar a Bíblia para explicar isso também. A Bíblia explica, na passagem da Bíblia, que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, né? Deus criou todos os seres vivos, e aí, mas ele não estava satisfeito ainda, finalmente ele criou o ser humano, que é um corpo que nem o dele mesmo. Eh? So, because the human body is the topmost, latest body. Então, porque esse corpo humano, ele é o mais elevado, é o melhor corpo que tem, ele é tipo o último, tipo a última coisa a ter sido criada. Human body means the Lord gives us to discrimination power. E no corpo humano, né, Deus ele nos dá esse poder, essa capacidade de ter uma discriminação. And many kinds of facility you can get this human body. E também vários Animal's tipos body de not possible. facilidades a gente pode obter também no corpo humano. Eh? If you get the dog body, then your owner left this house and whole day you are and without food, without water and staying alone and cow. Por exemplo, se você é um cachorro, né, o seu dono vai, passa o dia inteiro fora, te deixa sem comida, sem água, você fica o dia inteiro latindo sozinho. Eh? Understand? Dog body cannot go to the school, college, university. No corpo de cachorro não dá para estudar, ir para escola, para faculdade. Eh? You are human body, college, and you learn and everything you can do. Então, com o corpo humano a gente consegue fazer tudo, né? A gente consegue. Independency, but dog body, animal's body not possible. Com o corpo humano a gente obtém muitos tipos de facilidades e muitas independências, mas no corpo animal isso não é possível. Huh? This is true. Isso não é verdade? Verdade não. So, don't you think I want to become? And if you want, how to get the body of dog? Then another question will come. Mas caso você queira nascer como um cachorro, surge a pergunta: como conseguir nascer como um cachorro na próxima vida? Surge essa pergunta: como conseguir esse corpo de cachorro? How do you get? Como que você conseguiria nascer como um cachorro na próxima vida? Okay, I'll tell to you. Vou te falar como que faz para nascer como um cachorro. Our scripture says, Jang jang bapi smaranam tajjante karevaram sada tad bhavya bhavita konteya. At the end of life, what body you are think, and you give up this body, thinking about this body, I'm going to leave this body, then you will get that body. This is the process. Então, as nossas escrituras, como o Bhagavad Gita, explicam nesse verso que como é que faz, o que vai determinar qual é o corpo que você vai ter na próxima vida. É o seguinte: na hora da morte, aquele tipo de coisa que você estiver pensando, ou seja, aquele corpo que você estiver pensando na hora da morte, é esse mesmo corpo que você vai ter na vida seguinte. And one king, he gave up his kingdom and went in the forest. Então, vou contar uma história rápida, uma história para vocês entenderem. De um rei que ele abandonou seu reino e foi fazer a sua prática espiritual na floresta. And he also worshipped Lord. E ele adorava o Senhor na floresta, esse rei. And following all the rules and regulations. Seguia todas as regras, né, das escrituras. Then one day he was sitting in his place. E aí um dia ele estava sentado lá onde ele fazia a sua prática na floresta. Then he saw one, what is it called? Female deer. E aí ele estava na floresta fazendo, né? E ele viu uma corça. About to give in birth to the baby. E era uma corça fêmea, né? E ela estava prestes a dar à luz. And Estava that grávida. female deer, she was drinking water from the river. E essa corça, né? É uma fêmea, né? Do veado, né? Chama, né? Ela estava prestes a dar, ela estava bebendo água no rio.
when she was drinking the water from the river, then in the meantime, one tiger making sound, roaring very loudly. Bem nessa hora que esse veado, né, essa corça fêmea estava bebendo água no rio, veio um tigre rugindo. And then that female deer, she afraid. E aí aquela corça fêmea, ela ficou com muito medo. Then she jumped in the water of the river. E ela foi e pulou dentro da água do rio. But accidentally she gave birth to the baby, and baby on the bank of the river, but her body in the water and flew away. Mas bem nessa hora que ela acabou se metendo, se jogando no rio, ela deu a luz. Ela, né, teve um parto assim, e aí ela acabou se jogou na água do rio, foi levada pela correnteza, mas o bebezinho, veado, né, a costa bem pequenininha, ficou ali na margem. So this person, he was looking. E aí, The now newborn baby, completely helpless. E aí esse ex-rei, né, que tava lá, essa pessoa estava lá na floresta, ele viu isso acontecer. Que aí, de repente, aquele bebezinho da corça, o filhote de veado, de cervo, ficou ali totalmente desamparado. Because her mother left body. Porque a mãe... So that the newborn baby deer on the bank of the river and completely helpless. Então, aquele homem viu, né, que aquele bebezinho, né, filhote de corça, de veado, estava ali, a mãe dele tinha acabado de morrer depois do parto, levada pela correnteza, e ele estava sem ninguém que protegesse, que ajudasse ele. After a few minutes, the tiger left this place. E depois de alguns minutos, o tigre foi embora. And that time he came in the same place and took the newborn baby and brought in his place. E aí, esse homem foi e pegou esse rei, né, ex-rei, foi lá, pegou o filhotinho de corça e levou até onde ele vivia, na floresta. And nourishment very nicely, and feeding milk, and feeding the soft green grass. E aí ele cuidou muito bem do bebê, né? Dava para ele leite, dava ele capim bem fresquinho, bem verdinho. In this way, few years passed. E assim se passaram alguns anos. So now, the newborn baby deer grew up. E aí aquele filhotinho, né, de corça, de veado, ele foi crescendo pouco a pouco, né? O filhotinho foi crescendo, o animal. I tell you, in this material nature, all the living entities, they want to stay their own group. Então eu vou falar para vocês que nesse mundo material, todos os seres vivos, eles querem ficar sempre com aqueles outros seres que estão no mesmo grupo deles. English word? What saying? Birds of same feather. Birds, Of same feather in their fly together. flight together. Então, não sei como é que é muito bem estado em português, mas é como se fosse pássaros da mesma pluma, com a mesma pluma, como é que é? Com a mesma plumagem. Mesma plumagem sempre voam juntos. Pássaros da mesma plumagem sempre voam juntos. This is the nature. Isso é natureza, né? Dog wants to stay with the dog. O cachorro ele vai querer ficar com os Birds, they cachorros. will stay with the birds. Um pássaro vai querer ficar com os outros pássaros. Animals being, human being, all they are staying with their own group. This is the nature. Então, os seres humanos, os animais também eles vão sempre querer ficar com aqueles grupos, com um grupo que é igual a deles. So in this way, once some others deer came very close to his place. Então, o que aconteceu? Um dia, outros veados, outras costas também chegaram perto lá de onde morava esse ex-rei com o filhotinho que estava crescendo já. So now this baby deer also went away Então, with their families. quando esse veado, né, que tinha crescido ali junto com o rei, viu o outro grupo, bando de veados, de costas, ele também foi e se juntou ao bando e foi morto. But this person, when sun set, then you are thinking, where is the baby deer? Mas esse homem, né, que era rei e estava fazendo a prática na floresta, quando ele viu que o veado, né, o bebê lá não estava mais lá, ele ficou preocupado, pensou, onde foi parar aquela corça? And so much attachment with the baby deer, and we're thinking, where is that baby E deer? ele tinha muito apego àquela corça, aquele filhotinho, né, de veado, e ficou pensando, cadê ele, onde está ele? So he climbed on the top of the mountain, Então ele because he subiu. was looking, where is this baby deer? Então ele subiu ao topo de uma montanha para procurar onde tinha ido parar aquela corça, aquele cervo, né? And that time, about sunset,
E já tava prestes a ter o pôr do sol naquele momento. And slowly darkness coming. Tava ficando mais escuro, cada vez mais. O sol estava se pondo. And also little rain also falling. E tava chovendo um pouco. Tava garoando. And little bit cold, windy. Tava meio frio, com vento. But he's completely absorbed. Where is the deer? Where is my deer? Where is my deer? Mas aquele homem estava muito absorto, pensando, onde foi parar meu filhote de corça? Cadê ele? Cadê ele? But sometimes if you go to the top of the mountain, so much rain falling, and also musk, green leaves are there, and very slippery. Então, às vezes no topo da montanha, né? Ainda mais com chuva, né? Fica muito escorregadio, tem o lodo que fala, não? Enfim, fica muito escorregadio o chão, você pode acabar escorregando. But that one is completely absorbed with his deer. Né? É musgo, viu? Completely Sim, é o limo, absorbed né? with his. Isso, e ele acabou escorregando, mas ele estava com a mente totalmente absorta no filhote de corça que ele estava criando, né? Onde que está o filhote de corça? He did not give attention where his feet are putting. Então ele nem prestou atenção onde ele estava pisando. But that was very slippery, and when he stepped his feet, then slept and fell down to the top of the mountain, down. Mas estava muito escorregadio, então quando ele pisou, assim, ele acabou pisando em falso e ele caiu do topo da montanha, caiu no chão. And he absorbed with the deer. E ele estava nesse momento, ele estava absorto pensando na corça, no veado. When he left his body, then next life he got the body of deer. E aí ele abandonou o corpo, ele morreu, porque ele caiu da montanha, e na próxima vida ele nasceu o quê? No corpo de veado, de corça. Because this is the process. Jang bapis moranam tajante kaliparam. One who will give up his body at that time, absorb in that body, then he will next birth he will get that body. This is the process. Porque esse é o processo. O que quer que você esteja absorto pensando na hora da morte, tipo, você está pensando em tal tipo de corpo, em alguém, enfim, com aquele corpo, na outra vida você vai nascer exatamente com aquele corpo que você ficou pensando na hora da morte. Then he is suffering. Animal's body is suffering more. E aí então ele nasceu como um veado, como uma corça, e na verdade o corpo dos animais é um corpo que faz. A gente sofre mais no corpo de animal. If your mosquito biting, por exemplo, se o mosquito pica a gente, what will do? o que vocês vão fazer? Kill the mosquito. Kill the mosquito. Kill the mosquito. Okay, maybe you will bring some perfume, put your body. The mosquito will not. That's all you put the mosquito in. Você pode passar um repelente ou algum aroma assim para espantar os mosquitos no seu corpo. Ou então você pode botar um mosquiteiro também, por exemplo. But your dog's body and building body, you cannot do anything. Mas se você tiver no corpo de um cachorro, de um corpo animal, ou um corpo animal, você não vai conseguir fazer nada para se proteger contra os mosquitos. All you make it. Você vai ficar só assim chorando. Shaking your tail. But who will help you? Mas quem vai te ajudar? Your auntie. A sua tia? Nice one. She will give class here. Today? No, she will give class here, but you will be dog, so now we will take Sua tia vai dar aula de meditação aqui, mas se você virar cachorro, você vai estar lá, você não vai poder participar. Quem vai poder te ajudar? Are you a human body? You can sit in front of saintly person, listen Hari Katha, meditate to Lord. Mas no corpo humano você pode se sentar na frente de um santo, ouvir ele falar sobre Deus, você pode meditar em Deus. Because human body is the only one that is called the doorway to attain to Lord. Porque o corpo humano ele é como se fosse esse caminho, esse portal para a gente poder alcançar Deus. Because only the human body you can get association of saint and sadhu sangha, or with the association of sadhu then attain to Lord. Porque apenas como no corpo humano a gente pode realmente se relacionar ou se associar com o santo. E através disso a gente pode alcançar Deus. This is the philosophy also. Então, essa é a filosofia. And only the human body you can meditate to Lord. Apenas no corpo humano a gente consegue meditar em Deus, no Senhor Others, Supremo. except human body, they are only absorbed with the four things.
Em todos os outros corpos, né, tirando o corpo humano, todos os seres estão soltos apenas em 4 atividades. What is that? Quais são essas 4 atividades? Eating, sleeping, defending and São as atividades de comer, dormir, se acasalar, né? Procriar e se defender. in our human body also we are doing these 4 things. Mas no nosso corpo humano a gente também faz essas 4 coisas. But in the human body, one specialty, we can meditate to Lord. Mas o nosso corpo humano tem uma especialidade, que é o que? A gente pode meditar em Deus, no Senhor Supremo. For this regard, you are coming here and meditating to Lord. Por isso que vocês vêm aqui, se reúnem e meditam em Deus. And Bhagavad Gita, Krishna also says this thing. Anta kale jo mam smaranam tajyate karo. Mama anusmaratam. The end of life, one who meditates to me, then after his death, he will attain my abode. E Krishna explica isso no Bhagavad Gita. Ele diz, aquela pessoa que na hora da morte pensa em mim, medita em mim, ele vai me alcançar na próxima vida e vai irá para a minha morada. Yeah? So if you want to attain to Lord, you have to meditate to God. Então se você quer alcançar a Deus, você tem que meditar nele. But how to meditate to God? Mas como meditar em Deus? And especially in this age of Kali, I told, mind is very flickery and restless. Porque também, como eu expliquei nessa era que a gente vive, nessa era de Kali, o homem, nossa mente é muito inquieta. Our mind is as like ghost. A nossa mente é como um fantasma. You understand ghost? Sabe o que é um fantasma? And ghosts, their nature to disturbance to others and always restless. Porque a natureza dos fantasmas é que eles sempre perturbam os outros e são muito inquietos. And in the same way, mind always restless and disturbance yourself or disturbance to others. Então, da mesma forma, a mente ela é muito inquieta e ela sempre perturba a nós mesmos e aos outros também. Yeah? Give an example, they may understand. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. One disciple told his spiritual master, Uma vez um discípulo falou para o seu amigo espiritual, they give me one mantra, I can control the ghost. me dê um mantra para poder controlar os fantasmas. Then spiritual master told him, don't do this. The ghost will disturb to you. Mas o mestre espiritual falou para ele, não faça isso que o fantasma vai te perturbar. But he told, no. Spiritual master, give me one mantra, I can control the ghost. Mas o homem falou, esse discípulo falou, não, ó meu mestre, me dê um mantra para controlar o fantasma. Then again his master told, don't to try to this thing, control the mind. Control the ghost. Because you cannot do this. Mas o mestre espiritual falou, não tente controlar o fantasma, porque não dá para fazer isso. But he asked again and again, oh my spiritual master, give me that mantra, I can control the ghost. Mas o homem falou, repetiu várias vezes, ó Gurudeva, ó meu mestre, me deu um mantra para controlar os fantasmas. Then he said, okay, chant this mantra. Aí o Guru foi e deu um mantra para ele controlar os fantasmas. Then when he chanted this mantra, then ghost came in front of him. E aí quando esse homem cantou o mantra, um fantasma apareceu na frente dele. Then ghost told, hey, you give me job to me. E aí o fantasma falou assim, me dê alguma coisa para fazer. And if you not give me job, work, then I will kill you. Se você não me der nada para fazer, eu vou te matar. And that time he told, okay, you do this, and this, then the ghost very quickly perform his duty. E aí o homem falou pro fantasma, faz isso, faz aquilo. E o fantasma fez rapidinho tudo o que tinha sido mandado. And again asked him, give me job. Otherwise I will kill you. Mas o fantasma vinha toda hora, voltava até ele e falava, me dá alguma coisa para fazer, me dá alguma coisa para fazer, senão eu vou te matar. That time that person, my God, what job I will give to you? Aí aquele homem começou a pensar, ai, que tarefa que eu vou dar para você fazer agora? Then he asked his spiritual master, oh, now mind very disturbed. Again that ghost is coming and disturbance to me. E aí esse homem foi falar pro mestre espiritual dele e falou, nossa, o que eu faço agora? Minha mente está muito perturbada, porque aquele fantasma não para de vir me perturbar. Then the spiritual master told, I told you, don't chant this mantra, ghost mantra. The ghost will make disturbance to you. Aí o mestre falou pra ele, mas eu falei pra você não cantar o mantra do fantasma, que o fantasma ia vir e ia te perturbar. Falei, né? Te avisei. So now what will do now? Please tell me. E aí o discípulo falou, Gurudeva, mas meu mestre, o que eu faço agora? Me diga. Then told,
Okay, listen. When ghost will come, you got to bring one and 15 or 20 meters and bamboo stick. E aí o mestre falou, olha, quando o fantasma vier, você manda ele trazer uma vara de bambu de uns 15 ou 20 metros de comprimento, de altura. Brazil bamboo. Vocês têm bambus aqui também no Brasil, não tem? Bambuzal? Everywhere. Todo lugar aqui, né? Very long. Tem uns bem grandes, bem altos assim. Okay, that time he told to the ghost, hey, ghost, bring one 10 meter, 10, 15 meters bamboo stick. Então o homem falou pro fantasma, traz então agora uma vara de bambu de 10 ou 15, 20 metros de altura. And put the ghee, whole the bamboo. E o homem falou assim, passa ghee, vocês conhecem? A manteiga clarificada, né? Passa esse ghee no bambu inteiro. And then, maybe 1 meter, you under the ground, put under the ground. E aí ele falou, então agora enfia essa vara 1 metro assim para baixo da terra, estaca. Then goes very quickly, he brought the bamboo stick, 10, 15 meters, and also put the ghee hole, and 1 meter, he also put under the ground. Então rapidinho o fantasma fez isso, foi lá, pegou o bambu, trouxe, né, botou o ghee, né, e aí botou, enfiou a vara, cavou, né, botou ela 1 metro para baixo da terra. Then Ghost again told, what will do now? Give work, job. E aí agora o fantasma de novo voltou e perguntou, o que eu faço agora? Okay, listen, this is your job. And every time you also try to go up. E aí o homem falou pro fantasma, ó, sabe qual vai ser o seu serviço, o seu trabalho? Você tem que toda hora tentar escalar e subir essa vara de bambu. But the ghee is there. He Mas- cannot also go. 1 meter going, maybe 2 meters falling down. Again. Mas aquela vara de bambu tava cheia de manteiga clarificada, cheia de ghee, lembra? Então tava super escorregadia. Então o fantasma tentava subir 1 metro e ele acabava caindo 2 metros para baixo. Deslizava. And so in this way, you will do up and down, up and down. Então assim o fantasma ficava subindo e descendo sem parar. And when I have need, then I call to you and do serve to me. Then again, whole day and whole night, just to go up, down, up, down. E aí o homem falou, quando eu precisar de você, eu vou te chamar. Do contrário, você fica toda hora tentando subir nessa vara de bambu. E aí o fantasma acabava subindo e descendo o tempo todo. The conclusion that our mind never to what is called restless. Peaceful. Never Peace. stay. Mind always is what? Restless. Então a conclusão é que a nossa mente ela nunca fica realmente calma, em paz, né, estável. Ela está sempre inquieta. So how to meditate to Lord? Então como meditar em Deus? And for this regard, Krishna told Arjuna, you also practice Abhyas and Vairagya. Vairagya means renunciation, and Abhyas means again practice how to control your mind. Por isso que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, né, que a gente deve fazer o quê? Uma prática constante. Abhyas é a prática constante do controle da mente. E também Vairagya. A gente também deve ter uma renúncia, renunciar às coisas. Especially in this Kali Yuga, very simple way to control your mind. E especialmente nessa área em que a gente vive, em Kali Yuga, tem um método muito simples para a gente conseguir controlar a What is mente. the chant holy names? Qual é? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And actual Kali Yuga, this is the best process how to control and best meditation, chant holy names. Então esse é o cantar dos santos nomes de Hare Krishna é o método mais fácil para controlar a mente e também é a melhor meditação que existe. Understand? Hare Entende? Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. if you loudly chant holy names, other sound will not come and disturbance to you. If you love me? Loudly. You will loudly chant holy names, other sound not disturbance to you. Então se vocês cantarem bem alto os santos nomes de Hare Krishna, sons de outros, né, externos não vão te atrapalhar. But if you not chanting, just close your eyes, then other sound will come and disturbance to you. Mas se você não canta nada, fica só de olhos fechados, sons externos vão vir e vão te atrapalhar. In this Kali Yuga, this is the best process
how to control your mind and also meditate to Lord. Nessa- It's called chant holy name. Nessa Kali Yuga, nessa era em que a gente vive, o cantar dos santos nomes, Hare Krishna, é o melhor método para controlar a mente e para meditar no Senhor, em Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. or sometimes you can read and Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. In this way, your mind will be calm and quiet and peaceful. E às vezes também você pode ler, né, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, nessas escrituras. E dessa forma sua mente vai ficar muito calma, pacífica, tranquila. I like Gopi, they absorb without remembering pastimes of Krishna. Que nem as gopis, as devotas de Krishna, que estão sempre absortas pensando nos passatempos de Krishna. How to do? Jayati te udikam janmana braja srayata indira sasta atrahi dvaita dikchatam dikshutabaka dvaita asava twang vichinate sarvasvasaye sadhu jatasi sarojasi judari srimusatrisa sura
sweet amorous pastimes of Lord. This is called as like sweet nectar. Nossa, esses versos dizem que os doces passatempos do Senhor Supremo, de Deus, são como um néctar muito doce. Have you tasted nectar? Vocês já provaram o néctar? Oh, Quem já provou? anyone? Raise your Alguém hand. já provou o néctar? Pode levantar a mão. Quem já provou? He proved. Say. What say? Ah, você já provou o néctar? Honey? Honey. This is the material nectar. For saying honey, or your love and affection with your family's member, that is called nectar. That is called Jadamritam. Então, mel ou então o néctar do amor e afeição que a gente tem com a nossa família, etc. E outros entes queridos. Isso é um néctar, mas é um néctar material. Jaramrit é um nome em sânscrito. Then upper level, another nectar that is called Sargamritam, nectar of the heavenly planet. E existe um néctar mais elevado que esse néctar desse mundo, que é um néctar chamado Swargamrit, que é o nome em sânscrito, é o néctar dos planetas celestiais, ou do céu material. Our scriptures explain in the heavenly planet that demigoddess, they are drinking the sweet nectar. And also explain, if you drink the nectar, you will never die. Então, as escrituras explicam que nos planetas celestiais, os semideuses e as semideuses, deusas, eles estão bebendo esse néctar de lá, bem doce, e que se você tomar esse néctar, você não vai morrer. And you will never suffer any kinds of disease and distress. E você também nunca vai sofrer nenhum tipo de aflição e de doença. And always you will become healthy as like youth. E aí, tomando esse néctar do céu, as pessoas ficam sempre muito jovens e muito saudáveis. Yeah? In our scriptures explain, in the heavenly planet, there is the nectar. That is the heavenly Amrit, that is Sargam Amrit. Então as escrituras explicam sobre esse néctar dos planetas celestiais. Another kinds of nectar of scripture explain, that is called Mokshamrit, merge in Brahma, and you will get liberation staying in there. Então existe um outro néctar ainda, também chamado Mokshamrit, que é o néctar da liberação. Quando a gente se liberta e fica... Stay where? Stay in that place, Brahma. Ah, tá. Quando a gente vai e se liberta e fica lá na refulgência de Deus. em What is the Brahma. Brahma? The effulgence of the body of the Lord. That is Então esse Brahma é a refulgência do corpo de Deus. And so some and Panditas, and they want to merge in Brahma, that they want to become and Brahma. Então alguns eruditos que eles querem se tornar Brahma, eles querem se fundir na refulgência de Deus. Yeah? Eles querem se tornar uns com Deus. But you will never to become Brahma also. Yeah? Mas não é realmente possível a gente se tornar Just refulgência you de stay Deus ou in Deus. there and unconscious, as like coma. Na verdade, não dá para se tornar realmente a refulgência de Deus ou com a luz de Deus. Quando a gente alcança essa posição, é como se a gente entrasse em coma e fica lá parado. Many people are thinking, I will become Brahma. Actually, you can't become Brahma. Muita gente pensa, eu quero me tornar Brahma, nessa refulgência If de you Deus. merge in Brahma and stay in there as light and unconscious. Mas realmente não é possível fazer isso, né? Se você entrar nessa refulgência de Deus, você vai ficar lá parado, como se estivesse inconsciente. That means that place there is no sukhamasti, no dukhamasti, there is no feeling of happiness, or there are no feeling of unhappiness. Isso significa que lá, nesse local, é um local onde não se experimenta nem sofrimento, mas tampouco felicidade. Then after liberation place, then you go another nectar, that is called transcendental nectar, that is called beyond of Brahma. That is called Vaikuntha nectar. Yeah? The nectar of transcendental world. Então, e depois desse outro néctar, que é o néctar da liberação, que está nessa refulgência de Deus, aí tem um outro néctar chamado o néctar de Vaikuntha, que é o néctar que se experimenta no mundo transcendental, lá no reino de Deus, que é chamado Vaikuntha. A topmost nectar, that is called one who glorified Krishna Katha, the sweet amorous pastimes of Krishna. That is your topmost nectar. Agora, o néctar mais elevado é o néctar de quando a gente glorifica os passatempos íntimos e amorosos de Krishna, Krishna Katha, de Deus. But that nectar you have to drink with your ears, not your tongue. Mas esse néctar, né, dos passatempos de Krishna, a gente não deve beber com a língua, mas sim com os ouvidos. In this material world, all kinds of liquid
You are drinking with your mouth. But the pastimes of Krishna, Krishna Katha, you have to drink with your ears. Neste mundo material, todos os tipos de coisas líquidas, tudo que seja líquido, a gente bebe com a boca. Mas nesse caso, esses passatempos de Krishna, esse néctar, a gente deve beber com os ouvidos. And you drink the sweet nectar and pastime of Krishna. Again, Lord come this material, attend to Golo Vrindavan and direct serve to Lord. E se você beber esses doces o néctar dos doces passatempos de Krishna, a gente não vai mais voltar a nascer neste mundo material e iremos diretamente para a morada transcendental de Deus. Okay? So we are saying this way, Tava Katham Ritam Tapta Jivanam Kavir. In this way, you can control your mind and all your last anger will disappear from your heart. Dessa forma, a gente pode controlar nossa mente e toda a nossa luxúria, nossa raiva vão desaparecer do nosso coração. And if you not control your mind, every day you recite this sloka, what? Tava Katham Ritam. Se você não controla a sua mente, vocês podem todo dia recitar este verso, que faz parte do Gopi Gita. Esse verso Tava Katham Ritam, esse verso em sânscrito é muito poderoso no controle da mente. And you concentrate your mind with Krishna and chant Gopi Gita. Então concentrem sua mente em Krishna e cantem o Gopi Gita, esses versos em sânscrito. Automatically your heart will be overjoyed. If you understand or not, automatically your heart overjoyed. E eles são muito doces, esses versos, e você quer você entenda o significado ou não, automaticamente seu coração fica em júbilo. Tava katham ritam tapta jivanam kaviviritam kalmasahakam savana mangalam srimadatam yogirinandite puridajana tapta jivanam Savana Mangala
So now, what do you want again? What body do you want? Fala você. Então agora qual corpo que você vai querer na próxima vida, Tainá? She gave up the idea. She gave up the desire to become a You have to always desire how to attend to Lord. Você sempre tem que ter o desejo de alcançar Deus. Human body means that this is the doorway how to attend to Lord. Go back to God, back to home. Porque o corpo humano exatamente é o caminho, é o portal para a gente alcançar Deus e voltar para o mundo transcendental. Voltar para lá. God is your father, Bible explains. A Bíblia explica que Deus é o nosso pai. É o seu And your pai. father is waiting for you. Seu pai, Deus está esperando por você. He is waiting. Ele está te esperando. But you don't know about him. Mas você não sabe nada sobre ele. But you chant holy names and then you realize to him. Mas se você cantar os santos nomes, você vai poder realmente ter essa realização dele. Acerca The dele. human body is the topmost body. Então o corpo humano é o corpo mais elevado que existe. Now you are gentleman or gentlewoman. Então, sim. You are gentleman or woman. Sim, agora vocês são cavaleiros, damas, mulheres, homens, etc. But if you are dog body, cat's body, that is your, they're not good. Mas ter um corpo de gado, de cachorro, não é bom. That body is your animal's body, cat's body, dog's body, but that is only suffering body. Esses corpos, como animais, de cachorros e gatos, são, na verdade, um corpo de sofrimento. They are suffering. Eles estão sofrendo. And they have no discrimination power, no do anything. Eles não têm nenhum poder de discriminação também, não conseguem fazer as coisas. But you are human being. Mas você é um ser humano. You have, Lord gives us the brain, discrimination power, acquiring the knowledge. Então Deus nos deu um poder de discriminação, um cérebro, a gente consegue adquirir conhecimento. So try to understand this philosophy. Então tente entender essa Human body filosofia. is the topmost. Que o corpo humano é o corpo mais elevado de todos, é o melhor corpo. And only the human body you can associate sadhu and chant holy names and attend to Lord. If you attend to Lord, again you not come in this material world. Que apenas com esse corpo humano é que você tem a possibilidade de, você pode se associar com um santo, ouvir de um santo, estar com um santo, e assim você pode também cantar os santos nomes de Deus, e aí você vai alcançar a morada de Deus, e nunca mais vai voltar nesse mundo. Yadgatva non-nivartante tadhama paramamama. In our scriptures, if you attend to the abode of Lord, again not come in this material world. Então as escrituras explicam que se você alcançar a morada de Deus, você nunca mais vai voltar a nascer nesse mundo. So you chant holy names and be happy. Então a gente deve cantar os santos nomes e ser felizes. And what you are doing, you can perform your prescribed duties. If you are doctor, lawyer, businessman, what you are doing, you can do. Então e a gente pode continuar com as nossas atividades que a gente faz, né? Nossos deveres e obrigações. Por exemplo, se você for um médico, um advogado, etc., um estudante. If you are students or businessmen, also no problem. But you have to every day chant Lord's holy name and you will be happy. Você pode ser uma dona de casa, um pai de família, ter seu emprego e tal, mas você, ou seja, cumpra com suas obrigações, mas nunca se esqueça de cantar os santos nomes. E se você cantar os santos nomes, Hare Krishna, você vai ser feliz. Understand? Estão entendendo? How many do you want to chant holy name? Quem aqui quer cantar os santos nomes, Hare Krishna? Levanta a mão. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Okay, so I hope tomorrow will come and you can chant holy names and be happy. Então espero que vocês voltem amanhã, que a gente possa junto de novo cantar os santos nomes e aí vamos ser muito felizes todos. Okay? Okay, please stand up. Então a gente agora vai levantar, vai ter uma adoração e depois vai ser servido o almoço. Good. Atta, because my
So he's going to be bem aqui. यशोमति नंदना ब्रजवरना